as cidades pequenas também entram no radar das empresas. Eu estou ensinando passo a passo porque a maioria dos municípios não tem esse conhecimento. E ao final da gestão desse prefeito, foram 32 empresas que juntas gerariam 1.000 novos empregos. Sou Eliana Moreira e hoje nós vamos tratar desse tema que é muito comum entre meus contatos com as pessoas que me procuram e me perguntam: não tenho contato com grandes empresas. É uma dúvida que os gestores públicos falam comigo. Como que eu vou atrair empresas se eu não tenho contato com grandes empresas? Todos nós sabemos que as cidades, os prefeitos, quando assumem a gestão, eles têm o grande compromisso de fazer a gestão daquilo que é arrecadado no município, fazer a melhor gestão, investindo naquilo que é importante para a população. Então, se você observar principalmente as cidades menores, eu diria de 50 mil habitantes para baixo, menores de 50 mil habitantes, as cidades elas têm uma secretaria da educação, que todos os municípios têm, de saúde, promoção social, tem uma secretaria que vai cuidar um pouco da infraestrutura ali da cidade, que normalmente é a Secretaria de Obras, e toda a concentração ali das receitas, praticamente, elas são divididas para essas políticas públicas. E as cidades, principalmente as cidades menores, não têm um departamento ou uma secretaria de desenvolvimento econômico, de indústria, que possa planejar e pensar nessa importante ação de atrair empresas para o seu município. Então, o trabalho que eu tenho feito de consultoria e mentoria para os municípios é exatamente ajudá-los a criar esse cenário oportuno para que se possa atrair novos investimentos. Então, o primeiro passo que eu faço junto ali com o prefeito, que faz parte da metodologia que eu desenvolvi, nós desenvolvemos essa metodologia Acelera Polis. Polis significa cidade, que é exatamente como que eu vou organizar um espaço dentro da prefeitura para que eu possa começar a tratar desse assunto tão importante. Eu tenho defendido que esse assunto é importante porque todas as outras secretarias que nós falamos, elas vão ter o custo para que possa se aplicar a política, prestar os serviços de educação, de saúde, Secretaria de Obras, eu tenho que deixar a cidade mais bonita, organizada, levar infraestrutura para os bairros. Então, todas essas secretarias, elas vão ter custo, despesa. O desenvolvimento econômico é uma secretaria que ele pode pensar em como eu vou aumentar a arrecadação, para que o prefeito possa, inclusive, investir melhor nessas políticas. E como que nós podemos aumentar a arrecadação? De onde vem a arrecadação municipal? A prefeitura vive de receitas advindas dos impostos que nós pagamos, dos impostos que as empresas pagam, e da transferência de renda que vem do governo federal e do governo municipal. Basicamente, é daí que vem as receitas para as prefeituras, é de onde o prefeito vai ter aquela verba para ele poder aplicar nessas políticas. Então, uma das formas que eu tenho praticado nos municípios que eu atuei e deram certo foi a atração de novas empresas. Mas como que nós vamos atrair novas empresas? O primeiro passo é você conhecer as atividades econômicas já praticadas nos seus municípios. Eu costumo dizer, é você descobrir a mina de ouro que lá já existe. Com certeza, e eu já tive contato com vários municípios, existe empresas no seu município, seja ela pequena, micro, média, grande, existe. Então, o primeiro passo é o gestor se aproximar dessas empresas que já investiram no município, conhecer o que ela produz, o que ela faz, o que ela vende. Então, nós falamos que o primeiro passo é fazer um inventário, descobrir tudo que tem ali na cidade, ir visitar, conhecer, se tem uma fábrica, se tem uma indústria, o que ela produz, quantas pessoas ela emprega, que tipo de mão de obra ela emprega, se ela produz, quem são
seus clientes, quem são os seus fornecedores, para que você conheça o cenário ali da sua cidade. E é muito engraçado quando nós promovemos esse trabalho, eu sempre sugiro que o prefeito vá com a equipe para conhecer. Logicamente que normalmente o prefeito já conhece as empresas, mas não com esse olhar de perguntar exatamente isso. Quanto tempo você está na nossa cidade, né? Que tipo de mão de obra que você precisa? Eu sempre incluo uma pergunta: a sua empresa tem interesse de ampliar seus investimentos no município? E para nossa surpresa, a maioria tem esse interesse. E se sabe que o prefeito está começando a planejar ou a elaborar um plano de desenvolvimento, essas empresas se sentem mais confiantes. Então, em todas as cidades que nós aplicamos esse método, a gente tem colhido esses resultados. Então, a partir do momento que a prefeitura, o gestor público, o prefeito ou sua equipe conhece a realidade, a gente consegue fazer um diagnóstico da economia local. O que já é praticado? Quais atividades econômicas? Eu tenho indústria, eu tenho comércio, eu tenho serviços, eu tenho turismo no meu município ou vocação turística, eu tenho atividades de agricultura, são todos vetores de desenvolvimento. Então, eu preciso conhecer o cenário. Como que eu vou fazer contato com uma empresa se eu não conheço o cenário, até para apresentar? Eu sempre costumo dizer que quando o prefeito quer atrair empresas, nós temos que ajudá-lo a pensar que a cidade será como se fosse um produto e cada empresa um cliente. Então, nós temos que conhecer bem o nosso produto, tudo que eu tenho, para que a empresa possa se interessar por investir no município, para investir no município. E o que vai chamar a atenção de uma empresa? A localização, se dentro da cidade eu tenho áreas que a empresa pode comprar, alugar, ou dependendo do município, até programas de doação de áreas. Inclusive, é importante conhecer tudo que eu tenho no meu município. Olha, a minha cidade tem área pública que às vezes está lá parada, sem destino, anota. Tem áreas particulares que está no zoneamento industrial, então conhecer o zoneamento da cidade, que normalmente está descrito ali no plano diretor. O que seria esse zoneamento? Onde eu posso construir uma empresa, trazer uma empresa? Porque a cidade ela é dividida, né? A parte que vai ter as casas, a parte que vai ter indústrias. Então, conhecer um pouco como que é o zoneamento do seu município e tentar localizar. Nossa, nessa área industrial, existe área? Olha, tem uma área ali. De quem é essa área? Então, eu estou ensinando passo a passo porque a maioria dos municípios não tem esse conhecimento. Como que eu posso descobrir? Eu posso descobrir na engenharia da prefeitura, setor de obras que conhece bem. Tem cidade que já tem o georreferenciamento, então é fácil, mas tem cidades que a maioria que eu conheço não tem. Então, você conhece perguntando na própria prefeitura, às vezes o próprio pessoal servidores já conhece, sabe, mais ou menos. Uma outra forma é você conversar com o setor imobiliário do seu município, que também tem essas informações. Enfim, reunir todas as informações é importante. Depois disso, eu vou organizar essas informações. No meu município tem leis, incentivos, porque se você observar e fizer uma pesquisa, as cidades que são industrializadas, que têm empresas, elas que têm distrito industrial, que têm área empresarial, elas sempre oferecem leis e incentivos, né? Um incentivo fiscal para que a empresa também some isso com mais outros atrativos e possa escolher o município. Então, você verifique se a sua cidade tem leis e incentivos, se tem, ótimo, se não tem, precisa elaborar uma para que você consiga ficar no mesmo patamar das cidades que já recebem empresas. Então, de uma certa forma, organizar e verificar. Depois disso, que você tem toda essa organização, que você já verificou que tem áreas, você pode, inclusive, criar um vídeo institucional do seu município mostrando o que de bom ele tem, né? O que a cidade, uma empresa vai analisar na cidade? A localização, tem estradas boas para que eu possa chegar até essa cidade. Nessa cidade
implantar a minha empresa, depois eu vou precisar receber matéria-prima, então o fornecedor consegue chegar na minha cidade, quando eu tiver pronto o meu produto, eu consigo fazer a entrega, então localizar as estradas. Então você tem que falar para o empresário, olha, venha para a minha cidade, ela está localizada nessa região, tantos quilômetros do grande centro que é São Paulo, tem estradas boas, o nome da estrada, enfim. Aqui na minha cidade você vai encontrar áreas industriais para você poder trazer a sua empresa. Quando você for fazer essa pesquisa das áreas, verificar se tem a infraestrutura, água, esgoto, internet, tudo aquilo que uma empresa vai precisar. Se tiver ótimo, pode ocorrer que quando você for fazer essa pesquisa, você não encontre essa infraestrutura. Então, você também tem que anotar e pensar, eu quero trazer empresas, então eu vou providenciar que essas áreas tenham a infraestrutura. Então, eu estou falando passo a passo, porque eu já trabalhei com cidades que tinham infraestrutura, nós conseguimos criar um programa e conseguimos atrair empresas, e também cidades que não tinham nada, não tinham infraestrutura, mas tinham o desejo do prefeito de começar, nós começamos a fazer esse plano. Então, nós temos vários exemplos que nós podemos citar. Em Salto, é a cidade que eu moro, que é próxima de Indaiatuba. Quando eu estive como secretária de desenvolvimento, que foi em 2013 a 2016, a cidade ela já tinha muitas indústrias, grandes, pequenas, médias. Ela tinha mais de 100 mil habitantes, então já era uma cidade industrial, uma cidade com mais de 300 anos. Porém, naquele período, ela estava perdendo empresas para cidades vizinhas, estava com alto índice de desemprego. Então, isso que eu estou citando no exemplo de fazer um inventário, eu também fiz mesmo na cidade já industrial. Eu não conhecia todas as empresas. E comecei a fazer junto aí com esses atores que eu citei, prefeitura, setor imobiliário, levantamento de possíveis áreas livres que pudéssemos trazer empresas. Então, na época, nós encontramos galpões prontos, em distritos prontos para alugar, nós mapeamos áreas, terrenos em localizações com infraestrutura pronta. Depois encontramos áreas maiores em lugares que não tinha infraestrutura, anotamos. E, enfim, em todas essas áreas nós conseguimos, depois com planejamento, atrair empresas. Em Salto, na época, foram 53 novas empresas em 4 anos. Uma cidade que estava perdendo empresa, com um planejamento conseguiu atrair. E nessa época, nós, de 2013 a 2016, que foram 4 anos, somamos 53 novas empresas. Pequenas, médias e grandes. Então, nós temos uma das empresas grandes que nós podemos citar aqui, a Cobrec, que é do grupo TMD Friction, que faz aí pastilhas e freios. Ela estava numa cidade da região e precisava mudar sua unidade para um espaço maior, enfim. Na época, nós não tínhamos uma área que desse para atendê-la. Então, nós ficamos basicamente 1 ano estudando e conseguimos encontrar uma área e, em parceria ali com a prefeitura, apresentar. Era uma área privada e, no final, a empresa decidiu vir para Salto. Hoje ela emprega em torno de 1.000 empregos, né, para a cidade e acaba atendendo a região, inclusive. Então, atraímos uma empresa. Por quê? Nós tínhamos um cenário que não era favorável para essa empresa, mas quando soubemos que tinha uma intenção dessa empresa vir, nós corremos e começamos a preparar o cenário. Então, a cidade que quer começar a trazer empresas e vai se deparar com essa pergunta que nós estamos tratando aqui no podcast, não tenho contato com grandes empresas, né? Então, a partir do momento que você começa a preparar o cenário, você vai começar a divulgar isso no site da prefeitura, no Face da prefeitura, que essa gestão está preparando um cenário oportuno, um cenário empreendedor para que possa atrair empresas. E automaticamente, se você começa a fazer esse anúncio, as próprias empresas do município já começam a se interessar e às vezes indicar para as suas empresas parceiras, seja clientes ou seja fornecedores. Então, esse trabalho que nós fazemos nas nossas mentorias, consultoria VIP que nós fazemos para prefeituras, nós vamos ali junto com o prefeito e sua equipe fazer esse passo a passo, como se a gente fosse pegar na mão ali da equipe para fazer esse trabalho de
de organização ali do cenário, né, da cidade, para que possa começar a receber atrações de novas empresas. Agora, é importante também, eu percebo que quando nós começamos a tratar com uma cidade que ela não tem empresa, o grande sonho, assim, de um gestor, de um prefeito, é atrair grande empresa. É bacana, muito bacana. Porém, é importante ressaltar, inclusive, alguns dados que o próprio Sebrae tem trazido. Então, você pode entrar no site do Sebrae e buscar, mas recentemente o Sebrae fez a pesquisa e dos 100% das empresas existentes no Brasil, mais de 90% são empresas, são pequenas empresas, que são responsáveis por mais de 50% dos empregos gerados no Brasil. Então, qual que é importante o olhar do gestor? Eu preciso atrair empresas. Então, quando eu comecei a fazer um trabalho numa outra cidade menor, inclusive, que foi Capela do Alto, uma cidade diferente de Salto, na época que eu fui convidada pelo prefeito, foi quando ele ganhou a eleição de 2016, então a gestão dele seria de 2017 a 2020. Nesse período, logo no início, fizemos também esse mapeamento. E nós tínhamos uma área de um distrito que não tinha infraestrutura, mas tinham terrenos pequenos, de 1.200 a 1.800 metros quadrados. Então, vamos fazer um trabalho para começar a atrair empresas. Então, nesse tamanho de área, nós poderíamos trazer empresas pequenas. Começamos a fazer um trabalho. No primeiro ano, nós conseguimos anunciar 7 novas empresas, 2017. E ao final da gestão desse prefeito, de 2017 a 2020, o prefeito Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, nós conseguimos atrair para o município que não tinha muita empresa, que não era conhecido como uma cidade oportuna para receber novos negócios, mas o prefeito tinha essa intenção, começamos a preparar o cenário. Então, em 4 anos da sua gestão, com esse trabalho que eu fiz com ele ali, com a equipe, implantando essa metodologia, foram 32 empresas que juntas gerariam 1.000 novos empregos, ou seja, nós demos atenção para pequenas empresas e depois nós conseguimos atrair empresas maiores, empresas grandes. Mas precisa valorizar cada iniciativa empreendedora. Vamos pensar, hoje no seu município é pequeno, tem uma arrecadação X, não tem muitas empresas. Então você também pode valorizar, inclusive, as pequenas empresas, que ela vai gerar em torno de 10 a 20, a 30, a 40 empregos. Então pensa, se você conseguir atrair 10 empresas, você gera aí quase 500 empregos, dependendo do tamanho. Então, é ter esse olhar empreendedor. Eu vou valorizar toda a iniciativa empreendedora, a iniciativa que vai gerar renda para a população. Então, é importante isso, e você pode contar com vários apoios, né? Eu sempre costumo defender que a cidade pequena valorize muito. Se ela já tem, se não tem, procura ter a unidade do Sebrae no seu município. O Sebrae do Sistema S é a entidade que se preocupa em formar os empreendedores. Então, a microempresa, o empreendedor individual, a pequena empresa, e ela tem um apoio direto que ela pode dar de metodologia, de atenção, como abrir empresa, como fazer a gestão da pequena empresa, como abrir mercado. Então, você pode, inclusive, valorizar as empresas que já existem no seu município com esse apoio do Sebrae. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, quando o prefeito tem esse desejo, além dele ter que contar com a equipe, e se tiver um apoio de alguém que já fez, eu vejo que eu estou ajudando várias cidades, a gente consegue acelerar o processo. E, além disso, buscar o apoio de entidades. Então, o Sebrae faz esse apoio muito importante. Eu diria que, como gestora, né, de pasta de desenvolvimento econômico, eu ajudei a implantar o Sebrae na cidade de Salto, na cidade de Capela do Alto, em outros municípios também. Então, o Sebrae ele pode ser um braço direito do gabinete para isso, porque ele vai cuidar
das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais. Ali, se você já tiver anotado quantas empresas você tem, você começa a perceber que vai melhorando aquele ambiente. Então, você vai preparando e vai divulgando. E aos poucos, quanto mais informações você tiver do seu município, a partir do momento que você tenha organizado o cenário, já sei onde tem áreas com oportunidades excelentes de negócio. Nós criamos uma lei de incentivo, você vai divulgar, eventualmente fazer um vídeo do seu município institucional e começar a divulgar, você vai também começar a receber outras empresas que têm interesse. Nós temos também uma outra entidade muito importante que nós podemos contar com esse apoio, que é a Invest São Paulo, uma agência de competitividade, de atração de novos investimentos, que fica ligada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado. E é uma agência que também pode apoiar os municípios. Então, todas as cidades que eu presto consultoria, nós temos feito essa aproximação. E o que nós temos visto, inclusive, até para mostrar para quem tem essa dúvida, né? Não tenho contato com grandes empresas, mas a partir do momento que você prepara a sua empresa, o cenário, a Invest São Paulo é uma agência que pode colocar sua cidade no radar das empresas, porque a Invest São Paulo ela recebe empresas de todo o Brasil que têm interesse em se instalar no estado de São Paulo, como também do exterior. Recentemente, a Invest São Paulo ajudou a levar investimento para a cidade de Narindiba, que fica na região de Presidente Prudente, uma cidade com menos de 5 mil habitantes. Recebeu uma empresa que trabalha com fermento. Então, as cidades pequenas também entram no radar das empresas. Basta que a cidade pequena ou outra cidade se prepare um cenário. Eu tenho um cenário para receber as empresas. Dentro da prefeitura, eu tenho uma equipe preparada e capacitada para dar um atendimento para essa empresa. No início do podcast, eu comentei que é importante ter essa visão que se o prefeito quer atrair empresas para a sua cidade, ele tem que imaginar que a sua cidade é um produto que ele vai oferecer para as empresas. E a empresa é um cliente. Então, dentro da prefeitura, tem que ter uma pessoa que seja capacitada para atender essa empresa, que atenda bem. A gente costuma dizer, estenda o tapete vermelho. Por quê? Para entender a necessidade da empresa e poder verificar onde que seria melhor no seu município que ela pudesse se instalar. Então, você encurta o caminho da empresa. Se você se coloca à disposição de ajudá-la a encontrar o melhor local, você começa a criar esse espaço empreendedor, onde a empresa vai se sentir bem atendida, o empresário vai se sentir bem atendido. Nesses anos todos que eu trabalho atendendo empresas para atrair para as cidades, né? Comecei a fazer esse trabalho lá em 2013 e até hoje eu faço isso. A grande queixa dos empresários é a dificuldade deles conseguirem falar com alguém da prefeitura que possa realmente ajudá-los. Então, os municípios precisam preparar um ambiente, uma sala do empreendedor para atender as empresas. E principalmente essas empresas que estão vindo de fora, eu costumava levar e costumo orientar que o atendimento seja feito no gabinete, junto ali do prefeito ou do secretário de desenvolvimento, se a cidade tem a secretaria, o departamento. Quando não tem, criar um espaço que às vezes o prefeito possa atender junto. Se ele não pode na primeira vez, alguém vai atender, mas num outro momento, o prefeito estar junto para que a empresa possa perceber que naquela cidade, ela é uma cidade pequena, ainda não tem muitas empresas, mas ele tem a prefeitura à sua disposição, ele tem um canal direto que ele vai poder contar com o prefeito, e o prefeito dizendo, afirmando que ele e a equipe estarão ali à disposição para atender. Isso é um grande diferencial que já ajudou a atrair mais de quase 120 empresas para essas cidades que eu estou trabalhando diretamente e ajudando os prefeitos, né? Já conseguimos gerar praticamente 10 mil novos empregos.
Então, o importante é que o município se prepare, tenha esse cenário. Porque quando o prefeito fala de novo aqui na a pergunta do podcast, não tenho contato com grandes empresas. Então, o que vai acontecer se você começar a criar esse movimento de preparar seu município? Os contatos começarão a surgir. Então, olha, quando tiver feiras de indústrias que tem, é importante ir conhecer, levar a equipe, fazer contatos, se tiver um material do município apresentar, um portfólio da cidade, participar de reuniões da sua região, com os órgãos que falam de desenvolvimento econômico, enfim, precisa começar a destinar, eu digo, até um horário na agenda. Porque quando você vai falar com o prefeito, a maior dificuldade é você falar com o prefeito, porque ele tem uma agenda super repleta. Mas o prefeito precisa aproveitar a sua equipe, sentar com a equipe, cada equipe, né, que ele já tem, da educação, da saúde, cada um fazer a gestão daquela pasta, cada secretário que ele tem fazer bem a gestão de todas as ações que precisam, e o prefeito conseguir reservar um horário, eu diria que pelo menos meia manhã de cada semana, para que ele, junto com a equipe, comece a pensar em desenvolvimento econômico, a conhecer informações importantes da cidade e do que tem, e começar visitando. O primeiro passo é visitando as empresas que já existem. E falando isso mesmo, olha, eu quero trazer mais empresas. Se você conhecer, fale da nossa cidade, nos ajude a divulgar. Esse é o primeiro passo para que você comece a construir uma rede de contatos, né? O network, para que você possa começar a apresentar a sua cidade como opção de investimento. E eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, você vai se surpreender com o potencial que já existe ali dentro do seu município. Eu falo, descobrir a mina de ouro, porque os negócios acontecem. E às vezes a gente fica preocupado, né? Tivemos, na época que eu fui secretária em Salto, era uma época que o Brasil estava passando por uma crise, resultado de uma crise que os Estados Unidos estavam enfrentando, então acaba respingando em todos os países, de uma recessão econômica. Então todo mundo falava, nós não vamos conseguir trazer empresa porque tem essa crise. E nós conseguimos, acho que no primeiro ano de Salto, anunciar 20 empresas. Depois tivemos uma crise política naquele período também, impeachment e tudo mais. Daí o discurso que eu ouvia, imagina, a gente não vai conseguir trazer empresas. E eu lembro até hoje que quando nós fizemos o anúncio de uma das empresas de Salto, a Guring do Brasil, uma empresa que tem sua sede na Alemanha, então o responsável da Alemanha veio para esse anúncio que nós fizemos ali na cidade, com o prefeito, a mídia local, jornais locais, o gestor da unidade aqui do Brasil, que é o Jorge, fizeram o anúncio daquela nova fábrica e eles afirmaram que estariam investindo muito mais do que eles tinham planejado aqui no Brasil. E eu lembro que um jornalista perguntou para esse presidente, né, da Alemanha que estava ali naquele momento: nossa, mas sabemos que o Brasil está em crise, que o mundo está em crise, muitas pessoas falando em fechar, ou que não vão investir, vocês estão falando que vão dobrar o investimento aqui no Brasil? Daí esse presidente da Alemanha falou assim: olha, a Guring tem mais de 50 anos no mercado, está... desculpe, a Guring tem mais de 50 unidades em todo o país, em vários países ela tem a fábrica. E já atravessamos todas as crises maiores que existem. E o que nós percebemos? A economia continua. Então, nesse período, o que nós fizemos? Aproveitamos para melhorar a qualidade, a capacidade de produção, porque o mercado retoma. E a hora que o mercado aquecer, nós já estamos preparados para atender. E olha como isso é fato. Passamos por aquela crise, depois entramos em outras, pegamos essa crise que foi uma das crises que ninguém esperava, que foi a questão da Covid-19, que muitas atividades econômicas precisaram ser paralisadas, nos deu uma angústia porque não sabíamos como que ia
resolver essa questão. Perdemos muitos entes queridos, muitas pessoas queridas. Eu imagino que todo mundo teve essa perda próxima. E aos poucos a economia está retomando. Nós conseguimos anunciar só em Capela do Alto, até o momento, nós já estamos chegando em 50 empresas de 2017 até o momento. Eu já ajudei outros municípios que também vieram procurar a minha ajuda para também implantar esse plano de desenvolvimento econômico. Eu posso citar Salto de Pirapora, prefeito jovem que assumiu também em 2021, o prefeito Matheus, queria fazer algo diferente para a sua cidade, ficou conhecendo meu trabalho, veio falar comigo. Começamos a fazer esse trabalho lá em maio, junho de 2021. Fizemos um trabalho de mentoria, consultoria praticamente online, porque a pandemia não nos permitia encontrar-nos pessoalmente. Fizemos com a equipe que ele indicou esse trabalho, e no final do ano a gente já estava anunciando o lançamento do programa oficial e nós já tínhamos 8 empresas anunciadas. Recentemente, eu continuo fazendo a mentoria com ele, né? Com ele e a equipe, foram mais 3 empresas anunciadas no meio de toda essa crise. Então, as crises, desde que eu sou criança, eu ouço falar em crise. Só que a economia continua circulando, continua tendo as inovações, continuam novas empresas abrindo. E se o seu município não estiver preparado, elas vão para outros. Então, se você observar, comece olhando notícias da economia, visite o site da Confederação Nacional das Indústrias, visite o site do Sebrae, visite dados da economia, você percebe que a gente já tem notícias boas. Então, o município que estiver preparado vai receber novos investimentos. E ainda falando da Invest São Paulo, recentemente ela fez, 18 de abril, um anúncio também, ela ajudou a levar para a cidade de Botucatu, que é interior, uma unidade da Dexo Revestimentos. Então, as empresas estão investindo, elas estão procurando cidades para levar suas unidades. Em Jarinu, em 14 de junho, a Invest São Paulo também divulga a IDA, o centro de distribuição da L'Oréal Brasil. Então, uma cidade do interior, a Invest ajudou a levar esse investimento. Se você está gostando desse conteúdo, divulgue para os seus amigos prefeitos e para a sua equipe. E se quer saber mais como eu posso te ajudar, visite o meu site ilianamoreira.com.br.